forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the wolves and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. If you don't go, you'll never shine if you don't glow. Hey now, you're a Vou deixar o star. trabalho do Rafael com o Big Boy. Sumiu? Será? Fala aí, Big Boy, tudo bem, mano? Fala, Otávio, beleza, mano? Ô, onde você se meteu, velho? Sumiu? Não, pode pá, velho. Tô viajando, cara. Tô aqui na casa dos meus pais. Mas por entendi. quê, velho? O que você precisa? Então, tá ligado aquele trabalho do Rafael? A gente precisa fazer, velho. Ah, mano. Mano, relaxa, velho. Eu tava trabalhando nisso agora, mano. Sério? O que você tá fazendo aí? Vem aqui, velho. Você tá ligado? Aqueles compressores automotivos, manja? Blower, supercharger. Acho Tá que eu já ligado ouvi o que é? falar. Acho que eu já ouvi falar assim. Então, mano, saca só. É a mesma coisa, cara. Não, agora vem comigo. Vou te mostrar como que eu liguei, velho. Eu acho que passando não é aqui, ó. exatamente isso. Tubinho, né, mano? Direto na admissão, mano. E aí, mano, o que você acha? Você acha que vai funcionar? Eu acho que não é exatamente assim que o compressor funciona. Mano, relaxa, velho. Vai dar certo. Não é esse compressor também, né? Você tá ligado? Vou ligar pra você dar uma olhada, velho. Não liga, vai dar merda. Mano, pega esse celular. Não liga o compressor. Vinícius? Não. Vinícius? Ligou, hein, mano? Ligou. Pode. Agora vamos testar. Não. Tá me ouvindo? Tá alto o compressor, né? Vinícius? Não liga o carro. Virar a chave aqui. Não. Virou, hein, mano? Vamos lá. E aí, professor? Espero que você ainda esteja assistindo, hein? Mas agora vamos falar sério. O assunto que a gente vai tratar no trabalho de hoje vai ser... Funcionamento dos compressores automotivos, os superchargers. Boa noite, pessoal. Hoje vamos estar falando, como eu mesmo disse, sobre o funcionamento de compressores automotivos, que eles também são conhecidos como superchargers. Eu sou o Otávio Vieira e o Vinícius Duarte foi quem fez o trabalho comigo e vai estar aí apresentando para vocês esse equipamento. Nosso principal objetivo nesse trabalho vai ser explicar e exemplificar o funcionamento desses tipos de compressores. Eles não são equipamentos muito difundidos no Brasil, mas são altamente utilizados ao redor do mundo. São compressores de gás mais ligados no setor automobilístico. E a principal característica dele é ter uma polia ligada diretamente ao motor, que é o que faz o equipamento funcionar, ok? Então vamos agora ao histórico, ver como ele começou. Então vamos aí. Os irmãos Woods, em 1860, começaram a desenvolver o primeiro considerado blower, também os superchargers podem ser chamados de blowers, que são sopradores no caso. Só que ainda não para o setor automobilístico, mas sim para a indústria. Então temos aí na imagem um exemplo de um compressor lobular, um blower lobular que eles desenvolveram para utilização em alto-fornos. Qual era o objetivo deles? E o objetivo do supercompressor é injetar mais ar, consequentemente mais oxigênio, para dentro de uma reação de combustão. Em
1878, nosso colega aí, Douglas Clerk, foi o primeiro a utilizar essa tecnologia nos automóveis, que era uma tecnologia que estava em crescimento na época e os motores ainda não eram tão eficientes e para aumentar a potência e torque deles era necessário um tamanho muito grande. E essa foi a solução que eles acabaram chegando para conseguir mais potência, mais torque com um tamanho menor de motor, injetando mais ar na câmara de combustão. Já nos anos 20, a Mercedes foi a primeira empresa que lançou carros de fábrica com supercharger instalado. Foram 3 modelos de potências diferentes que lançaram entre 1921 e 1923. Então, como eu havia dito, qual é a necessidade real da utilização do supercharger? É aumentar a potência e torque do motor sem necessariamente aumentar a sua cilindrada, tamanho. E o que consequentemente vai acontecer é a utilização de combustível, mas vamos chegar a isso mais para frente. Então, primeiro vamos entender como funciona o motor, para ficar mais fácil entender como o supercharger funciona. O motor mais comum utilizado ao redor do mundo é o motor a gasolina em automóveis. O motor a diesel tem um funcionamento um pouco diferente e, nesse caso, eles são desenvolvidos para esse tipo de motor 4 tempos, motor a combustão ou motor 4 tempos. Ele é chamado assim porque ele funciona em 4 estágios. Então vamos falar primeiro do primeiro estágio. Começa com o pistão descendo na camisa a partir da força gerada pelo virabrequim. Então ele desce só sem gerar força. Ok? Nesse momento, a válvula de admissão se abre e é injetada uma mistura de ar e combustível para dentro da câmara. No segundo momento, ainda com a inércia do virabrequim, ainda com a força dele, o pistão sobe na camisa e comprime essa mistura de ar e combustível na parte superior. Ok? Nesse momento, com o ar comprimido e o pistão em cima, ocorre a combustão. A vela gera uma centelha e explode essa mistura de ar e combustível que tem lá dentro. Essa explosão empurra o pistão para baixo e faz ele girar o virabrequim. No momento seguinte, o virabrequim empurra novamente o pistão para cima, a válvula de escape se abre e os resíduos da combustão são eliminados no escapamento. Então vamos lá ao funcionamento dos superchargers. Como eu havia mencionado anteriormente, na imagem da esquerda, podemos visualizar como a polia inferior sendo a polia do motor ligada no eixo da polia do supercharger. Essa polia ela tem um eixo que vai ligada no primeiro lóbulo que está do lado direito e é transmitido a mesma rotação para os dois. Aqui nós temos exemplo de um lóbulo macho-fêmea, mas vamos explicar vários tipos que tem disponíveis no mercado. Então aqui a gente vai ter uma visão um pouco mais detalhada do supercharger, onde a gente vê a entrada de ar na parte superior e a saída do ar para o motor na parte inferior. Então o que ele está fazendo? Ele está comprimindo o ar para mandar um volume maior de ar para dentro do cilindro. Como a combustão funciona? Nós precisamos do comburente, que no caso é o oxigênio, e do combustível. Então, com um volume maior de ar no momento da admissão dentro da camisa do cilindro, nós temos mais oxigênio, uma densidade maior de oxigênio nessa mistura. Então, é possível acrescentar mais gasolina, para que a gente possa ter uma combustão maior, mais potência. Então, nos primórdios, os primeiros tipos de compressores eram tipo Roots, ou lobulares, chamado. Nesse caso, o ar é aspirado para dentro e ele é comprimido pela carcaça do compressor. Então, ao chegar nos lóbulos, eles rodam no sentido em que o ar vai para fora, é comprimido e injetado para dentro
a câmara de combustão. Esse tipo de compressor, eles não se encostam em momento nenhum, então ele não precisa de lubrificação. Porém, é muito importante eliminar as folgas. Em alguns casos, também é necessário um cooler antes que ele seja injetado no motor, pois esse movimento com a carcaça gera atrito do ar e o esquenta um pouco. E o ar quente não é bom para a combustão. Então, em alguns casos, existe um cooler embaixo desse tipo de compressor. Seguindo a ordem cronológica, em seguida foram feitos os compressores parafusos. Eles poderiam ser de duas maneiras, ou com mais lóbulos e uma torção maior, e também o estilo macho-fêmea, onde eles são diferentes, porém eles possuem um encaixe perfeito para a compressão do ar. Diferente do compressor Roots, nesse caso, o ar ele é transportado pelo meio, entre os parafusos. Então, a gente pode observar no GIF ali a entrada do ar e o ar está sendo comprimido para dentro dos parafusos e até a saída. E esse tipo de compressor também ele não usa lubrificação. Existem alguns que usam, mas no caso de carros automotivos eles não são lubrificados internamente. E eles dispensam muitas vezes o uso do intercooler, pois por haver menos atrito do ar com as paredes, ele esquenta menos. Fala pessoal, me chamo Vinícius e eu vou prosseguir a apresentação com vocês. Bom, dimensionamento. Não adianta nada você ter um compressor gigante para um motor que não vai aproveitar esse potencial. Do mesmo jeito, se o compressor não for suficiente para suprir a necessidade do motor que você está pretendendo preparar, também não adianta nada. Então é preciso que as peças conversem, que elas se encaixem e que o motor aproveite o máximo potencial do compressor e vice-versa. Então eu vou estar ensinando para vocês o básico da seleção de supercompressores, né, os superchargers. Então vamos lá. Bom, para início dos cálculos, nós vamos precisar de obter alguns números, alguns valores. Esses valores são cilindrada do motor, ou seja, se o seu motor é 1.4, 1.6, enfim, você vai precisar saber. O raio da polia do virabrequim. A polia do virabrequim é aquela que está ligada diretamente com a rotação do motor. Então, basicamente, a rotação do motor ela é a polia do virabrequim. Então, você vai precisar saber o diâmetro dessa polia para poder dimensionar o restante do equipamento. A gente já vai ver por quê. O volume de deslocamento do compressor. Bom, daí eu já vou explicar o seguinte. Esse método que eu estou explicando para vocês, ele precisa que você já tenha um compressor em mente. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com um compressor, entre aspas, pré-selecionado, para que nós possamos aferir se ele vai trabalhar bem em conjunto com o nosso motor ou não. E, se for o caso, a gente pode trocar ou o compressor ou a relação de polias, como nós veremos mais para frente. Eu estou trazendo aquele GIF novamente do motor, porque cruzamento de válvulas é a parte mais complexa dessa etapa. O que acontece? Os carros possuem cruzamento de válvulas, ou seja, durante um curto período de tempo, ambas as válvulas ficam abertas. Por quê? Bom, a gente conhece isso como processo de lavagem, ou mesmo resfriamento de câmara de combustão. Basicamente, o que vai acontecer é que durante um curto período de tempo, essa mistura nova, que não foi queimada ainda, ela vai passar direto pela câmara de combustão, ou seja, vai sair pela válvula de admissão, lavar a câmara de combustão e sair pela válvula de exaustão sem ser queimada. Isso lava o cilindro e acaba até mesmo refrigerando. Nos carros preparados, é comum que esse cruzamento seja maior. Nós vamos estar medindo este cruzamento em ângulo, porque o comando de válvulas é uma peça que gira. Então, basicamente, o ângulo vai representar o tempo que essa válvula vai ficar aberta. O comando de válvula, como vocês podem ver na parte superior, é o que faz com que as válvulas abram e fechem. Então, beleza. Bom, aqui nós vamos descobrir
primeiramente, a razão máxima entre as polias. Basicamente, isso vai dizer qual que é a nossa maior redução possível de rotação entre as polias do virabrequim e do compressor. O que vai acontecer? Você vai utilizar a velocidade angular máxima do compressor. Mais uma vez, estamos trabalhando com um compressor pré-selecionado. Então, a partir do momento que você tem o compressor em mãos, ou o datasheet dele, né, as informações dele, você consegue todas as informações, como, por exemplo, velocidade angular máxima. A velocidade angular máxima do motor é a conhecida velocidade de corte, a velocidade em que ele vai cortar giro, em que ele não acelera mais. E nós vamos ter a razão máxima entre as polias. E com isso a gente vai descobrir o diâmetro mínimo da polia movida. Polia movida é a polia que sofre ação do movimento. Então, basicamente, vai ser a polia do compressor. Ela depende da polia do virabrequim para girar. Então, ela é a polia movida. Digamos assim, quanto menor essa polia for em relação à do virabrequim, mais rápido ela vai girar. Então, a gente vai determinar o diâmetro mínimo, que é a nossa base. Então, vamos continuar. Bom, essa fórmula é a primeira fórmula, digamos assim, específica para compressores. Até então, a gente estava trabalhando com relação de redução, esse tipo de assunto. Agora, nós vamos tratar especificamente de compressores automotivos. Aqui, à direita, nós temos um compressor onde cada eixo possui 2 lóbulos, um GIF idêntico ao do início. Bom, ele está aqui para explicar essa questão da pressão. Esse P máximo é pressão. E essa pressão que vai sair da fórmula é uma pressão relativa. Ou seja, vai estar representando o quanto esse meu compressor está aumentando a pressão em relação à pressão atmosférica. Então, basicamente, nós temos o ar atmosférico na parte de cima, essa parte em azul. Ele é acelerado pelos lóbulos. Como o Otávio disse anteriormente, os lóbulos fazem esse processo com auxílio da parede da carcaça. Eles são acelerados, comprimidos na parte inferior. E, bom, essa diferença de pressão nós vamos obter na fórmula. É importante dizer o seguinte, que nós precisaremos saber o nosso valor da pressão atmosférica. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando com bar, nossa pressão atmosférica é de aproximadamente 1,03 bar. Então, se eu obtiver uma pressão máxima, por exemplo, de 0,7 bar, a minha pressão absoluta vai ser de 1,7 bar. E assim sucessivamente. Por que eu estou falando isso? Bom, é por causa desse mapa aqui. Está em inglês, mas eu acredito que todos conseguem compreender. Minha coluna da extrema esquerda, na vertical, ela representa a pressão. E a que está na horizontal abaixo representa o volume de ar que o meu compressor está, ou melhor, que o meu motor está consumindo. Mas para efeito aqui de aprendizado, eu quero que vocês prestem atenção na linha vermelha. Essa linha vermelha representa aquele exemplo que eu dei. Supondo que aquela minha fórmula de pressão máxima me deu um valor de 0,7 bar, e eu quero chegar num valor para utilizar nesse meu mapa, eu preciso somar a minha pressão atmosférica. Então, vamos chegar a um valor perto de 1,7, certo? Então, continuando essa suposição, eu tracei essa linha. O que a gente vai observar? Essas linhas pontilhadas verdes que cruzam a minha linha vermelha, essas linhas pontilhadas representam a rotação do meu compressor, certo? Então, estamos falando de 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 rotações por minuto do meu compressor, da minha polia movida, certo? E, bom, por que isso? Essas ilhas, elas representam o rendimento do meu compressor, o quanto ele está rendendo, o quanto ele, de fato, está sendo eficiente na compressão dos gases. Então, vamos lá. Para o meu exemplo, onde a gente tem essa relação de pressão de 1,7, como eu já havia explicado antes, nós temos essa linha passando bastante pela região dos 60%. Então, se nós pegarmos rotações do nosso compressor de 6 a 8.000, e como nós vamos descobrir essas rotações do compressor? É só pegar a rotação do motor e multiplicar vezes o fator de redução da nossa transmissão, certo? Se a gente tem diferentes diâmetros de polias, não deixa de ser uma transmissão. E, basicamente, você vai obter a velocidade final do compressor.
e essas velocidades são altas, certo? Então vamos observar, 6, 8, 10, nessa faixa de rotação do compressor, eu estou trabalhando em um rendimento aí de 60%. Os compressores possuem rendimentos baixos. Podemos observar que o maior rendimento ele está ali em torno de 68%. Não é muita coisa. Então, é um rendimento, 60% passa a ser um rendimento interessante para compressores. O interessante seria trabalhar, o quanto mais próximo nós conseguimos chegar daquele centro mais azulado, é melhor, porque nós estaríamos trabalhando com um rendimento melhor. Baseado na maneira como essas linhas pontilhadas vão cruzar essa minha pressão, a gente consegue entender se o meu motor está trabalhando bem com o nosso compressor ou se a faixa de trabalho do motor está inadequada. Daí você pode trocar o compressor ou mexer nos valores das polias e tentar modificar um pouco esse mapa, tornar a eficiência do compressor um pouco melhor. Então é isso aí. Bom, todo mundo que prepara carros já deve ter caído nessa questão, já deve ter se perguntado qual a diferença desses dois equipamentos e se a pessoa não conhece, ela não conhece o Supercharger. O turbo é bem mais difundido aqui no Brasil, como o Otávio disse lá no começo. E o que acontece? O turbo, se você parar para pensar, na verdade, ele é bem mais eficiente do que o Supercharger. Também é um equipamento bem mais moderno. Ele utiliza dos gases de escapamento para rotacionar um compressor, então ele é uma turbina e um compressor. A turbina pega os gases de escapamento em alta velocidade e transforma em rotação, e essa rotação vai comprimir os gases lá na frente. No geral, os dois equipamentos eles vão fazer o mesmo trabalho, que é sobrealimentar o motor, comprimir o ar, colocar uma pressão positiva no coletor de admissão para que ela fique disponível para o motor ali na hora que você precisar afundar o pé. Mas o que acontece? Vamos lá, como eu falei do rendimento. As turbinas elas costumam ter um rendimento que beiram os 80%, é bastante coisa. Como nós vimos, os Superchargers, eles não têm um rendimento tão bom assim. As turbinas, elas costumam resultar em um motor mais econômico. Por quê? Porque elas não utilizam o torque, elas não retiram o torque diretamente do motor, elas utilizam os gases de escape. É lógico que isso oferece uma certa restrição ao funcionamento do motor. Porém, não é uma restrição tão direta quanto você roubar ali a potência por meio de uma relação de polia e correia. Então, basicamente, o Supercharger, ele pesa mais no motor. Por isso, vamos dizer assim, em termos mais simples. Ele rouba alguns cavalos a mais do motor e gasta mais gasolina. Poxa, mas se a turbina é tão eficiente, se a turbina é tão maravilhosa assim, por que ainda se usa o Supercharger? Por que ainda se fala nisso? Por que o Supercharger não morreu? Bom, primeiro de tudo, é que o Supercharger, ele garante o tempo todo uma pressão positiva. Não interessa se você está a 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 RPM, que seria uma rotação baixa para a turbina. Para o Supercharger, ele está ali, mantendo aquela pressão positiva em cima do rotor de admissão. Ou seja, se você quer otimizar o seu carro, aumentar o torque em baixas e médias rotações, principalmente em baixa, o Supercharger ele vai te atender muito melhor que a turbina. A turbina ela precisa, entre aspas, encher. Ela precisa de uma rotação maior do motor para que os gases de escape saiam com uma velocidade maior, para que eles acionem a turbina, para que acionem o compressor e esse compressor vai, entre aspas, encher. Ou seja, garante aquela pressão positiva no coletor de admissão que vai ajudar o carro. Se esse processo não acontece, ou seja, se o motor não está em um giro suficiente, a turbina pode até prejudicar um pouco o desempenho do carro. Uma turbina muito grande, por exemplo, em faixas baixas de rotação, ela acaba deixando o carro mais prejudicado ainda, então, porque ela precisa encher. Já o supercompressor não, ele está lá garantindo aquela pressão o tempo todo. Lembrando que essa pressão ela não é alta, o importante é o volume de ar. É importante falar isso, porque ele não é um compressor para manter altas pressões, mas para passar grandes volumes de ar. Mas é claro que a pressão acaba fazendo toda a diferença ali no momento do motor puxar esse ar. Bom, vamos concluir. Foi possível identificar o funcionamento desses compressores automotivos, como vocês puderam ver, os lobulares e os de rosca foram os que a gente apresentou aqui. Eles são os que mais aparecem aí no mercado. Bom, como eu disse agora há pouco,
a pressão não é tão alta assim, como vocês puderam observar até naquela minha simulação de conta. Não são pressões muito altas, porém, a vazão é bastante alta. A quantidade de ar que passa nesses compressores é bastante alta. Então, é isso que importa para o motor. Você precisa de uma pressão positiva, sim, senão não faz a menor diferença, mas você precisa sobrealimentar, você precisa de ar passando pelos coletores. Bom, o baixo rendimento, como eu disse, como eu ressaltei na parte da comparação com o turbo, ele existe, ele é baixo realmente, e isso acontece por causa das folgas internas, como o Otávio comentou anteriormente. Essas folgas e o atrito do ar fazem com que esse rendimento se perca na forma de vibração, geração de calor, ruído. Porém, apesar de menos eficientes, os compressores eles têm sim uma utilização no mercado. Existem carros até hoje que saem com compressores. E os compressores ainda assim são usados e muito na preparação de carros. Por conta daquilo que eu falei. Se você quer aumentar o seu torque em baixa e média, o compressor muitas vezes vai te atender melhor que a turbina. Na maioria das vezes, claro. E como eu disse anteriormente, e a gente vai concluir como sendo uma das principais características do nosso compressor, que por ele ter o movimento relacionado à relação de polias diretamente ligado ao virabrequim do motor, normalmente, ele não depende tanto da rotação. Você tem ali já uma redução que garante que a velocidade do compressor seja alta o suficiente para manter uma bela de uma pressão positiva no seu coletor, que na hora que se afundar o pé, o carro vai responder. E a turbina, eventualmente, não vai ser capaz de fazer isso em baixas rotações. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Segue lá.